Bem, alunos do segundo ano, vamos continuar vídeo 2 da nossa aula de eletrização. É o seguinte, vamos estudar melhor a eletrização por contato, ok? Nós temos aqui três esferas idênticas. Por que eu fiz questão de colocar que elas são idênticas? Porque nessa eletrização por contato, elas sendo idênticas, elas vão dividir as cargas ao meio. Então, o que nós temos aqui? Eu coloquei a esfera A, B e C. O A tem carga positiva, o B, se está neutro, a carga é zero, e o C tem carga negativa. Bom, ocorre aqui um primeiro contato entre A e B. Então, o que é que eu vou fazer? Se as esferas são idênticas, eu vou somar as cargas, já que tem o mesmo tamanho, e dividir por 2. Então, aqui a carga de A e B, como é que nós vamos fazer? Só encontrar aqui. Vou somar 4 mais 0 e dividir por 2. Eu vou colocar aqui do lado, eu acho que cabe, né? Não atrapalhar. Então, 4 mais 0 e divido por 2. Então, nós teremos 4 por 2, 2 microcoulombs. Então, o que foi que eu fiz aqui? Somei a carga de A com a carga de B, ok? E aí, após esse contato, cada uma delas sai com 2 microcoulombs. Depois, o C eu não mexi. Se eu não mexi no C, a carga de C fica menos 10 microcoulombs. Bom, esse micro aqui, como nós vimos, é porque tem 6 casas decimais, que é mais fácil escrever, nesse caso, com o micro. Então, agora eu vou colocar em contato B e C. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a carga de B, juntar com a carga de C e dividir por 2. Então, 2 menos 10 menos 8 por 2 dá menos 4. Então, observe que o contato foi entre B e C. Então, eles saem desse contato com carga de menos 4 microcoulombs. Eu não mexi com A, 2 microcoulombs. Então, esse é um problema bastante interessante, porque esse contato isso ocorre muito com esferas, né? Nesse caso. E fica bem mais simples de trabalhar. E se são idênticas, observa o contato. Se são duas, soma a carga das duas e dividir por 2. Mas se eu colocasse em contato três esferas e elas são idênticas, você somaria as cargas das três e dividiria por 3. 4 esferas, somaria a soma das 4 e dividiria por 4. Divide pela quantidade, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Nesse probleminha da eletrização por contato, eu quero que vocês observem algo interessante, que é a aplicação desse princípio aqui, ó, constatação. A conservação das cargas. O que é conservação das cargas? Veja bem, quando você trabalha com cargas elétricas, né, no contato entre os corpos, o que essas cargas fazem? Elas saem de um corpo e vão para o outro corpo, ok? Nesse caso. Então, algumas cargas, porque na eletrização, quando você pega um corpo neutro, né, o corpo que passa elétrons ou que recebe elétrons não é nunca na sua totalidade. Então, se ele está com excesso de elétrons, ele passa parte dos elétrons. Se ele está com falta de elétrons, ele recebe parte dos elétrons do outro corpo. Então, agora, é claro que, o que é que você observa aí? Esse processo de ganho e perda de cargas é só entre os corpos envolvidos. Essas cargas não se perderam para o ambiente, o ambiente interferiu nessas cargas, né? Então, o que é que nós vamos observar aqui? Se a troca de carga só ocorre entre eles, a carga total do sistema não muda. Se você somar aqui, ó, a carga de A, B e C, seria 4, 0, menos 10. 4 menos 10, menos 6 micro. E lá no finalzinho, se você calcular também a carga total, você vai ter 2, menos 4 e menos 4. Então, 2 menos 4 menos 2, menos 2 com 4, menos 6 micro. Observe que antes e depois, a soma das cargas não muda. Por quê? Porque a carga total, nesse caso, ela fica apenas sendo distribuída entre esses corpos. Quando você soma a carga total no início e a carga total no final, estando eletricamente isolados esses corpos, vai bater o mesmo valor, ok? Então tá aí probleminha de eletrização com contato que ocorre muito.
tá bom? Mas para que você faça essa distribuição, lembra bem, os corpos eles devem ser idênticos para que você some e divida por essa quantidade de corpos que foram colocados em contato, ok? Bom, vamos continuar aqui nossa videoaula. Olha só, nós vimos a eletrização por atrito, por contato. Vamos ver essa última eletrização que é por indução, né? Que é a eletrização mais sofisticada que existe, né? Vamos ver o que nós aprendemos, aliás, que a Terra, quando você liga um corpo eletrizado à Terra ou ao solo, chamado fio terra, ele vai descarregar qualquer corpo, o corpo vai ficar neutro. Então é por isso esse fio que se conecta à Terra, ele está presente no nosso dia a dia, nas instalações elétricas. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou colocar aqui um exemplo de como ligar a Terra, às vezes, salva vidas. Imagina que você tem aqui uma geladeira, ok? Essa geladeira está ligada à tomada, mas ocorre o seguinte, né? Esse fio que chega até a geladeira, ele está envolto por um isolante que é borracha, justamente para evitar que a corrente, nesse caso, né, leve alguém a tomar um choque, né? Se ela estiver exposta. Então, só que digamos que esse fio aqui, no interior da geladeira, por algum motivo ele ficou descascado, se desgastou. Então, o que acontece é que esses elétrons aqui, como a geladeira, nesse caso, é de metal, a superfície, você vai ter elétrons aqui, ó, esperando, nesse caso, né, que alguém toque esperando que alguém toque, e essa pessoa, quando tocar, o que vai acontecer? Ela vai servir de condutor para que essas cargas desçam até a Terra. Então o choque é isso. Por que a gente leva choque? Porque os elétrons da corrente elétrica, se você conectar diretamente a um fio exposto, eles vão passar pelo seu corpo e se dirigir à Terra. Então, o que é que acontece aqui para você não levar choque? Previamente, você coloca um terceiro fio, porque esses dois fios é o seguinte, um fio que traz a corrente entra no aparelho, os elétrons, os elétrons cedem a energia que eles têm para o funcionamento desse aparelho e eles retornam, nesse caso, pelo outro fio, né? Nesse caso, a rede elétrica. O que é que acontece? Previamente, né, você tem aqui um terceiro fio, nesse caso, que é o fio terra. Ele vai conectar, na realidade, o seguinte, né? O que é o fio terra? Você vai conectar, nesse caso, esse aparelho, a superfície desse aparelho, diretamente à Terra. Por quê? Porque nesse caso, né, tendo esse fio terra, na realidade esse fio, geralmente, para não ficar cada aparelho ligado à Terra, ele vai ser um fio extra aqui, um terceiro fio aqui, ok? E aqui na fiação ele vai estar ligado à Terra. Ele vai estar em contato, esse fio, com a superfície da geladeira. Caso a corrente elétrica, né, tenha acesso à geladeira, né, e use você para chegar ao solo, esse fio, que vai estar totalmente livre, né, vai fazer com que essa corrente pegue um atalho para chegar à Terra, ao invés de você. Porque os elétrons, eles preferem o caminho mais fácil. Um fio elétrico, né, ele impõe menos dificuldade à passagem dos elétrons. Então, os elétrons vão preferir do fio chegar até a Terra do que utilizar o seu corpo para chegar até a Terra. Então, o fio terra nas instalações é o seguinte, isso ocorria muito com chuveiro. Você pode ver agora, acho que foi até proibido, chuveiro de metal. Por quê? Porque acontecia muito isso, né? Então, mas colocando o fio, nesse caso, terra, o que vai acontecer? Esse choque que deveria ser levado por você, nesse caso, a corrente vai descer pelo fio, tá certo? Então, nós temos aí, né, a importância, nesse caso, da terra ter essa propriedade de descarregar os corpos, ok? Bom, o que acontece aqui? Eletrização por indução. A eletrização por indução, vamos observar como ela é sofisticada. Por exemplo, eu tenho aqui um corpo A, que ele está neutro, ok? Ele está neutro.
Esse corpo, como nós vimos, neutro não significa ausência de cargas. Ele tem cargas positivas e negativas, prótons e elétrons em mesma quantidade. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ele está inicialmente neutro. Eu vou aproximar do corpo A um corpo B. Só que esse corpo B, ele está com carga negativa. O que é que vai acontecer? Se ele está com carga negativa, né, repele carga negativa e atrai as positivas. Então ele vai separar do corpo A, porque no corpo A tem carga positiva e negativa, em quantidades iguais. Ele vai, nesse caso, repelir as cargas negativas para um lado e aqui ele vai atrair as cargas positivas, ok? Então, esse corpo, cuja função não é tocar, é só aproximar, ele é chamado de indutor. Por que ele é chamado de indutor? Porque ele é responsável pela indução, pela induzir a separação das cargas desse corpo. E esse corpo que tem as cargas separadas é chamado de induzido. Então, P, coloquei ele próximo, ele separou as cargas. O que você vai fazer agora aqui? Você vai utilizar aquela propriedade da Terra. Desse lado aqui, você vai conectar esse fio à Terra. E esse lado aqui do corpo está com excesso de cargas negativas, ou seja, tem mais elétrons. Então, esses elétrons que tem a mais vão descer, ou seja, ligando a Terra vai descarregar esse lado. Quando a Terra descarrega esse lado, o que é que nós teremos aqui? O corpo A, só com cargas positivas de um lado, e o corpo indutor aqui eu mantenho. Só que tem um detalhe, se eu afastar esse indutor, tirar ele da jogada, ele que fez as cargas negativas descerem, repelindo. Se eu tirar, essas cargas que desceram, vão ser atraídas pelas cargas positivas e o corpo volta, nesse caso, a ficar neutro. Então eu tenho que ter cuidado de manter o indutor próximo para ele manter a atração das cargas positivas e repelir as cargas negativas, fazer com que elas tenham descido, nesse caso, e não retornem. Eu afastar, elas vão retornar. Só que para isso não ocorrer, você vai vir aqui e vai cortar, desconectar esse fio, para que esses elétrons que desceram, eles não retornem. Então, fazendo isso, digamos que você cortou aqui o fio. Vou botar aqui uma tesoura. Então, você cortou esse fio. Ou desconectou. Os elétrons não podem mais subir. Então, eu não preciso mais manter o indutor próximo, eu posso me livrar do indutor. Então, se o indutor se afasta, eu vou colocar aqui, porque aqui não dá mais espaço. Se o indutor se afasta, o que acontece? O indutor foi embora. Esse corpo A, nesse caso, ele só ficou com essas cargas positivas aqui desse lado. Tirando o corpo B, afastando, ele não vai mais atrair essas cargas positivas só para um lado. Essas cargas positivas, elas vão se distribuir pelo corpo inteiro. Ele vai ficar carregado com carga positiva. Então esse é o processo de eletrização por indução, em que eu aproximo um corpo, que é chamado indutor, para separar as cargas. Eu ligo esse corpo que teve as cargas separadas, que é o induzido à Terra, para que de um lado do corpo, ligado à Terra, essas cargas aqui, a Terra, ele neutralize, nesse caso, esse lado aqui. Então, depois eu corto o fio. Veja que desse lado ficou com carga negativa, que é excesso. Então, com excesso, elétrons desceram. Se o corpo B fosse positivo, ele ia atrair as negativas e afastar as positivas. Então, desse lado aqui, que seria positivo, você estaria com falta. Então, ao invés dos elétrons terem descido, eles subiriam e dariam os elétrons necessários aqui, já que estaria com falta de elétrons, e aqui ocorreria o seguinte, aqui ficaria neutro e aqui ficaria com carga negativa, seria o contrário. Você cortaria e no final das contas o ar ficaria com carga negativa. Então esse processo é bastante interessante, por quê? Porque você não precisa colocar em contato, você não precisa atritar os corpos, você precisa aproximar um corpo, ele vai separar as cargas do outro corpo, você vai ligar o outro lado à Terra para que essas cargas desçam, e você vai neutralizar um lado do corpo. Você corta o fio, o outro lado, onde ficavam as outras cargas, após separar o corpo que você aproximou carregado,
esse corpo sozinho, essas cargas que estavam só de um lado vão se espalhar por toda a superfície, já que esse corpo é um condutor, ok? Então está aí o processo de eletrização por indução. Bem, vamos lá. Aí você pergunta, tudo bem, a gente eletriza um corpo, não é? Mas como é que eu posso saber se um corpo está eletrizado ou não? Então nós temos aí os famosos eletroscópios, são aparelhinhos, quando se aproxima um corpo, ele vai dizer, esse corpo está eletrizado, esse corpo não está eletrizado. Vamos ver aqui os eletroscópios, ok? Então grava bem os tipos de eletrização, como eles ocorrem, para quando vier a parte teórica, você já está manjando, já está sabendo como os processos ocorrem, ok? Vamos lá então agora aos eletroscópios. Eletroscópios são aparelhinhos que vão indicar se o corpo está eletrizado ou não. Então você tem aqui o famoso pêndulo elétrico, que é uma esfera, ela é condutora, e aí o que acontece? Aqui você tem um fio, esse fio é isolante. Se você aproximar um corpo dessa esfera, ela está neutra. Se você aproximar dessa esfera um corpo sem carga elétrica, lembra da eletrização por indução? A eletrização por indução, quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, esse corpo neutro aqui vai ter suas cargas divididas. Se eu colocar um corpo eletricamente neutro, com carga zero, não vai acontecer nada aqui. Mas digamos que esse corpo tem a carga negativa. Quando eu aproximo aqui da esfera, de um lado ele vai repelir as cargas negativas e vai atrair as cargas positivas. Então o que ocorre aí? Nós sabemos então que ocorre o seguinte: do lado mais próximo, eu vou ter, nesse caso, as cargas que foram atraídas, uma força de atração. Do outro lado eu vou ter uma força de repulsão. Mas pelo fato das cargas que estão sendo atraídas estarem mais próximas, a força de atração vai ser maior que a força de repulsão. E se a força de atração é maior que a força de repulsão, no final das contas, essa esfera vai ser atraída. Ou seja, ela vai se mover em direção a esse corpo eletrizado, ok? Esse é o processo que ocorre com um pêndulo elétrico, certo? E bastante interessante que se você permitisse, olha só, agora o que acontece se você permitisse, porque essa esfera ela está sendo atraída, né? Se você permitisse que essa esfera ficasse em contato com esse corpo negativo, ela estava neutra. Então, por contato, o corpo vai ceder suas cargas ao outro. E aqui ele está com carga negativa, ao colocar em contato, essa esfera também fica com carga negativa. E ao ficarem com cargas iguais, atração, repulsão, repulsão. Então, se colocou em contato, o que ocorre é algo interessante. Essa esfera que estava eletricamente neutra, adquirindo carga e mesmo sinal, ela não vai passar mais a ser atraída, ela vai ser agora repelida pelo eletroscópio, nesse caso é o pêndulo, tá ok? Então esse é o pêndulo elétrico. Existe outro eletroscópio também, chamado eletroscópio de folhas. Ele é bastante interessante. Então, entendeu aí? Legal, né? Então vamos agora ao eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas é o seguinte: você tem aqui uma esfera metálica, porque ela permite, nesse caso, a passagem das correntes, um fio também, e nesse fio tem duas lâminas bem fininhas de metal, digamos como se fosse papel alumínio, tá ok? E geralmente a gente protege isso aqui, ó, coloca dentro do recipiente de vidro, tá ok? Então ele teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Aqui é a esfera. O que acontece? Se você vier e tocar aqui essa esfera, um corpo eletrizado, eletrização por contato, eles adquirem a mesma carga, eles vão dividir as cargas, ok? Então o que acontece? Eletrizei com carga positiva, significa o seguinte, entendendo passo a passo, ele está com falta de elétrons, então aqui essa esfera cede elétrons, fica com carga positiva. Então, como todos estão em contato e são condutores, todos eles cedem elétrons, vão ficar carregados com carga positiva. E essas duas lâminas aqui também vão ficar com carga positiva.
Como de um lado, uma vai ter carga de mesmo sinal, né? Cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. E quando elas se repelem, né, elas vão acabar se afastando uma da outra. Então, quando você coloca um coquetel eletrizado, que você vê as duas lâminas, nesse caso, se abrirem, se afastarem, ele está eletrizado, ok? Esse é o nosso pêndulo de folhas, né? Na realidade, você tem duas folhinhas metálicas que, ao serem eletrizadas, pelo fato de terem cargas iguais, se repelem, tá bom? Eletroscópio de folhas, esse aí. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, então a gente viu agora a eletrização, como é que funciona a eletrização, ok? E a eletrização, né, que é um assunto que vai ser cobrado, ele explica apenas o processo, é a parte teórica, tá ok? Mas eu posso também fazer alguns cálculos, né, apenas com o conceito da eletrização, que é ganhar ou perder elétrons, ficar com mais cargas positivas ou negativas. Eu vou utilizar agora um problema com essa formulazinha aqui. Lembra que naqueles problemas de contato que nós vimos, né, para colocar as esferas em contato, né, juntar as cargas e dividir entre elas, eu já forneci o corpo eletrizado. Mas eu forneci um corpo com menos 10 microcoulombs, com 4 microcoulombs. Mas como foi que essa carga foi calculada? Na realidade, nós sabemos que ele é eletrizado pelo ganho ou perda de elétrons. É claro que ao colocar em contato, né, você vai saber quantos exatamente elétrons um corpo ganhou ou perdeu. Né? Dá para fazer o que é óbvio, mas se você soubesse, nesse caso, esse cálculo da eletrização de um corpo é calculado também pelos efeitos que ele causa em outro corpo, estando eletrizado. Mas digamos que você soubesse, se você tivesse essa capacidade, essa informação, ou seja, eu sei que um corpo ele ganhou, nesse caso, uma quantidade de elétrons ou perdeu. Dá para calcular. Vamos fazer um probleminha assim para a gente finalizar esse segundo vídeo. Então, olha só. Então, o corpo, eu tenho que colocar que inicialmente ele está eletricamente neutro. Por que eu tenho que dizer que ele está eletricamente neutro? Porque a quantidade de elétrons que ele vai ganhar ou perder, estando a partir de uma carga nula, os elétrons ou prótons que ele vai ter a mais vai ser justamente sua carga elétrica, ok? Se eu já tivesse um corpo que não tivesse eletricamente neutro, ou seja, se inicialmente a carga dele não fosse zero, eu teria que calcular a carga, nesse caso, né, que ele adquiriu, ou seja, os elétrons que ele passou a ter a mais, ou os prótons, e aí somar outra carga. Então, para que você já tenha a carga direta, ou seja, pelos elétrons que ele vai ganhar ou perder, ou seja, você vai ficar com carga positiva, você vai ficar com carga negativa, né, essa quantidade que ganhou ou perdeu, para ser a carga final, ele tem que partir de zero. Se ele já tivesse com uma carga, eu teria que calcular a carga que ele, nesse caso, adquiriu, né, pelo ganho ou perda de elétrons e somar com a carga que ele já tinha. Tá ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Aqui ele perdeu, na verdade ele vai perder, vou colocar aqui, ó, 5 bilhões de elétrons. Bom, esse é o número de elétrons que ele perdeu, que é N. Então vamos colocar o número de elétrons que ele perdeu. Então, 5 bilhões, então 5 mil mais 3 zero, 1 milhão, 5 bilhões. É claro que você não vai trabalhar com isso aqui, não é? Na realidade, você já pode colocar, ó, N é igual a 5 vezes 10. Quantos zeros tem? 9. Agora, atenção, se ele perdeu elétrons, ele ficou com mais o quê? Com prótons. Então, você tem que saber se ele ganhou ou perdeu. Como nesse caso ele perdeu, ele vai ficar com carga positiva, que a carga que as quantidades de prótons e elétrons, nesse caso, era a mesma. Então ele ficou com essa quantidade, se ele perdeu elétrons, ele ficou com essa quantidade a mais de prótons. Então eu vou aqui, ó, quantidade de carga, eu já sei que é positiva, já escolhi o sinal, ok? Você tem que escolher o sinal. E aí você coloca 5 vezes 10 a nona. Agora, qual é a carga elementar em módulo? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, 5 vezes 1,6 dá 8. E aqui,
multiplicação de base de 10, vou somar. 9 com menos 19 dá menos 10. Então essa aqui é a carga em coulombs, ok? 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Ah, professor, eu quero transformar em micro. Veja bem, micro significa que, nesse caso, você vai contar 6 cargas decimais. Então, se você quiser colocar em micro, vai ocorrer o seguinte, é 8. Se você colocar em micro é 10 a menos 6. Significa que você vai contar 6 casas. Aqui você não tem que contar 10. Se você deixar para contar 6, você só vai precisar, nesse caso, contar 4 casas. Então, 10 a menos 4. Então, você pode entender e fazer da seguinte maneira. Ó, eu vou transformar 10 elevado a menos 10. Micro é 10 a menos 6, não é isso? E você tinha 10 a menos 10. Já que era 10 a menos 10, e eu separei, nesse caso, na multiplicação de potências, menos 6 com quanto dá menos 10? Com menos 4. Então, se você multiplicar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, vai dar esse resultado aqui. Só que esse 10 a menos 6, essas 6 cargas decimais, é o nosso micro. Então, eu terei 8 vezes 10 a menos 4 micro coulombs. Ok? Então, tá aí nosso probleminha, deu 26 minutos, tá ok? Ficamos aqui na nossa segunda aula.